Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Francisco Xavier, que junto com Santa Teresinha do Menino Jesus é padroeiro das missões. E nós queremos ler através da vida de São Francisco Xavier o Evangelho de hoje, esse Evangelho da terça-feira do Advento. Jesus louva a Deus. E por quê? Porque Deus dá a conhecer os mistérios aos pequeninos e diz assim: ninguém conhece quem é o Pai, o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, que aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vejam, aqui está o grande mistério da evangelização. Antes que os missionários saiam de casa, Deus já está trabalhando nos corações. Por quê? Porque, na realidade, as pessoas são convertidas pelo Mestre interior, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Palavra eterna de Deus, está presente em todos os corações humanos como graça suficiente. O que é isto? Graça suficiente é aquela quantidade mínima da graça divina para que a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como os pagãos lá da Índia, da China, do Japão, que foram evangelizados por São Francisco Xavier, a pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, ao ouvir o pregador, consiga dizer sim, ajudado por Deus, auxiliado por Deus para dizer sim e se converter. Essa é a chamada graça suficiente. É graça suficiente para iniciar o processo de conversão, não é graça suficiente para que a pessoa seja salva. Para que a pessoa seja salva, a única graça suficiente é a graça santificante, que a gente só recebe pelo batismo, necessário pelo menos em desejo, diz a Igreja, e pelo perdão dos pecados, obtido no sacramento da confissão, da reconciliação. Então, é por isto que São Francisco Xavier foi até o outro lado do mundo para anunciar o Evangelho. Ele mesmo diz, com toda a dor e entusiasmo missionário, que ele iria pelas universidades da Europa, pegando as pessoas pela gola, para dizer quantas almas estão se perdendo no Oriente, porque embora tenham graça suficiente, não tem quem pregue. E porque não tem quem pregue, elas não se convertem e não perdem o batismo e não chegam no caminho da salvação. Miseravelmente, nós temos alguma espécie de preguiça de acreditar que as coisas sejam verdadeiramente assim. Para nós é muito mais cômodo nós continuarmos no cristianismo burguês, de ficar quietos nos nossos sofás, sem ardor e sem zelo missionário, dizendo: todos os seres humanos receberam a graça de Cristo. São todos cristãos anônimos. Eles são cristãos, mas nem sabem que são cristãos. Serão salvos. Ora, se fosse assim, vidas de missionários como de São Francisco Xavier seriam vidas ridículas e não vidas a serem imitadas. Se fosse assim, a vida dos mártires que não quiseram ofender a Cristo, voltando ao seu paganismo originário, seriam vidas ridículas. Ora, se nós estamos na igreja dos mártires, na igreja dos missionários, na mesma igreja desses santos que durante séculos fizeram o que a Igreja Católica sempre fez, então só existe uma atitude nossa. É estarmos gravemente incomodados de vermos nesse planeta 7 bilhões de pessoas se perdendo
porque não tem a graça santificante de Cristo. Tem o suficiente para nós irmos lá e pregarmos o Evangelho e convertê-los, mas não é o suficiente para salvá-los. Que São Francisco Xavier nos pegue, pelo menos espiritualmente, pela gola, chacoalhando o nosso torpor, para que nós ajudemos a Cristo, que quer ser conhecido. Ele é aquele que quer revelar o Pai e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas Ele quer isso com a nossa colaboração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.